Fala pessoal, beleza? Thiago Oliveira. Hoje nós estamos aqui no Barbie Viana Academy e hoje nós vamos gravar aí uma texturização de nu dread, pessoal, um penteado muito famoso aí na América. Hoje nós vamos estar fazendo aqui o processo do nu dread, tá? Como você fazer um nu dread no cabelo do seu cliente. Então já clica aí, deixa seu like aí, deixa seu comentário, já se inscreve no nosso canal aí no Barbie Viana Academy, tá pessoal? Acompanha nós aí no nosso canal aí, já se inscreve aí, deixa seu like e seu comentário, beleza? Hoje nós vamos estar fazendo aqui um corte no dread aqui, que é um penteado muito famoso na América. Beleza pessoal? Vai acompanhando aí o passo a passo aí. Valeu? Fui! Pessoal, primeiramente você vai pegar, o cabelo dele já está cortado, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Já fiz um tamper fade aqui, ó, top demais, beleza pessoal? Então o cabelo dele já está preparado para mim poder fazer o no dread, tá pessoal? Então o primeiro passo é o que? Deixei o cabelo do meu cliente todo preparado, eu vou usar o laque, tá pessoal? Vou usar o laque no cabelo do meu cliente, todinho. Espalhou o laque, pessoal, você vai vir com o secador, tá? É muito importante. Mas você vai vir com o secador com ele quente, tá? Quando você usar o laque, você vai usar o secador quente, tá bom? Então, ó, você vem secando o laque todinho no cabelo do seu cliente. Quanto mais sequinho você deixar o cabelo do seu cliente, mais ele vai enrolar, mais vai dar o penteado no dread no cabelo do seu cliente, tá? Então você deixa bem sequinho, ó. Beleza, pessoal? Viu? Secou o laque no cabelo do seu cliente, você já vem com a esponja, tá? Com ele bem seco mesmo, bem rígido do jeito que tá aqui, ó. Tá? Bem rígido, você vem com a esponja. Você vai rodar sempre no mesmo sentido. Se você fez horário, você vai continuar fazendo horário. Você vai fazer anti-horário, você vai continuar fazendo anti-horário. Aí você que escolhe, você conversa com o seu cliente, beleza? Então, ó, vou fazer no sentido horário. Já sequei, o cabelo do meu cliente está bem seco. Vou começar a fazer, ó. Vocês vão ver que já vai começar a dar um formato. Tá, pessoal? Muito importante também você estar segurando a cabeça do seu cliente para não ficar chacoalhando muito a cabeça do seu cliente, tá? Na verdade o nu dread ele é um penteado, tá pessoal? Ele não é um corte de cabelo, ele é um penteado de cabelo que é muito usado na América e hoje está sendo muito usado aqui no Brasil. Então, ó, o cabelo já vai dando formato natural, porque quanto mais seco o cabelo do seu cliente tiver, mais resultado você vai ter na hora de enrolar, mais o nu dread vai formar no cabelo do seu cliente. Então você tem que deixar o cabelo dele bem seco, com laque, para poder formar o nu dread do jeito que deve ficar, bem enroladinho, bem top no cabelo do seu cliente. Aí ó pessoal, ó, como que já pegou, pega muito bacana, vou estar mostrando pra vocês, ó, tá? Ó, levanta só um pouquinho a cabeça, olha pra você como que já pegou no dread. Agora eu vou ensinar pra vocês a cereja do bolo, tá pessoal? Qual que é a cereja do bolo? A cereja do bolo é você pegar uma pomadinha, tá? Você vai pegar a pomadinha que você tiver. Eu sempre gosto de usar a Breck, mas como eu não estou com ela aqui, eu vou usar uma pomadinha comum, que também adianta. Mas se você tiver uma pomada Breck, usa a pomada Breck, tá? Eu vou usar uma pomada incolor. Usou a pomada incolor, ó, no mesmo sentido que você passou a esponja, você vai passar a pomada, no mesmo sentido, ó. Você vai fazer o mesmo movimento com a mão. Com a mão você vai fazer o mesmo movimento que você fez com a esponja, tá?
Ó que bacana. Só que agora, de vez de você usar o secador no quente, você vai vir com a esponja, tá? E vai usar o secador no gelado, tá, pessoal? Usa o secador no gelado. E ó, a mesma coisa. Ó. Vai enrijecer muito mais ainda o cabelo do seu cliente. Dá pra sentir, né? Ó. No gelado, tá, pessoal? Ó, você vai fazer no gelado. Você vai ver que vai formar muito melhor no dread no cabelo do seu cliente, ó. É louco. Pega pegando, né? Nossa. É a esponja fica difícil. Passado pelo pulmão já tá tudo. Olha aí, pessoal, resultado top demais. Olha aí pra vocês verem, ó. Olha a texturização desse no dread, tá? Então para chegar nesse resultado aqui, tem que usar o secador gelado e a pomada, tá, pessoal? Se você gostou do vídeo aí, já deixa o seu like aí, se inscreve no nosso canal, no Barbie Viana Academy, que toda vez eu vou estar lançando vídeo aí, conteúdo para levar o seu nível aí, e pelo menos somar 1% aí na sua carreira de barbeiro, barbeira ou cabeleireira, beleza? Tamo junto, aqui na SB, aqui na Espaço. Valeu! Fala pessoal, beleza? Thiago Oliveira, hoje nós estamos aqui no Barbie Viana Academy e hoje nós vamos gravar aí uma texturização de no dread, pessoal, um penteado muito famoso aí na América. Hoje nós vamos estar fazendo aqui o processo do no dread, tá? Como você fazer um no dread no cabelo do seu cliente. Então já clica aí, deixa seu like aí, deixa seu comentário, já se inscreve no nosso canal aí no Barbie Viana Academy, tá pessoal? Acompanha nós aí no nosso canal aí, já se inscreve aí, deixa seu like e seu comentário, beleza? Hoje nós vamos estar fazendo aqui um corte no dread aqui, que é um penteado muito famoso na América. Beleza, pessoal? Vai acompanhando aí o passo a passo aí. Valeu? Fui! Pessoal, primeiramente você vai pegar, o cabelo dele já está cortado, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Já fiz um tupper fade aqui, ó. Top demais. Beleza, pessoal? Então o cabelo dele já está preparado para mim poder fazer o no dread. Tá, pessoal? Então o primeiro passo é o que? Deixei o cabelo do meu cliente todo preparado, eu vou usar o laque, tá, pessoal? Vou usar o laque no cabelo do meu cliente, todinho. Espalhou o laque, pessoal, você vai vir com o secador, tá? É muito importante. Mas você vai vir com o secador com ele quente, tá? Quando você usar o laque, você vai usar o secador quente, tá bom? Então, ó, você vem secando o laque todinho no cabelo do seu cliente. Quanto mais sequinho você deixar o cabelo do seu cliente, mais ele vai rolar, mais vai dar o penteado no dread no cabelo do seu cliente, tá? Então você deixa bem sequinho. Beleza, pessoal? Viu? Secou
laqueia no cabelo do seu cliente, você já vem com a esponja, tá? Com ele bem seco mesmo, bem rígido do jeito que tá aqui, ó. Tá? Bem rígido, você vem com a esponja. Você vai rodar sempre no mesmo sentido. Se você fez horário, você vai continuar fazendo horário. Você vai fazer anti-horário, você vai continuar fazendo anti-horário. Aí você que escolhe, você conversa com o seu cliente, beleza? Então, ó, vou fazer no sentido horário. Já sequei, o cabelo do meu cliente tá bem seco. Vou começar a fazer, ó. Vocês vão ver que já vai começar a dar um formato. Tá, pessoal? Muito importante também você estar segurando a cabeça do seu cliente para não ficar chacoalhando muito a cabeça do seu cliente, tá? Na verdade, no dread ele é um penteado, tá, pessoal? Ele não é um corte de cabelo, ele é um penteado de cabelo que é muito usado na América e hoje está sendo muito usado aqui no Brasil. Então, ó, o cabelo já vai dando formato natural, porque quanto mais cedo o cabelo do seu cliente tiver, mais resultado você vai ter na hora de enrolar, mais o dread vai formar no cabelo do seu cliente. Então você tem que deixar o cabelo dele bem seco, com laque, para poder formar o dread do jeito que deve ficar, bem enroladinho, bem top no cabelo do seu cliente. Aí, ó, pessoal, ó, como que já pegou, pega muito bacana, vou estar mostrando pra vocês, ó, tá? Ó, levanta só um pouquinho a cabeça, olha pra você como que já pegou no dread. Agora eu vou ensinar pra vocês a cereja do bolo, tá, pessoal? Qual que é a cereja do bolo? A cereja do bolo é você pegar uma pomadinha, tá? Você vai pegar a pomadinha que você tiver. Eu sempre gosto de usar a Breck, mas como eu não estou com ela aqui, eu vou usar uma pomadinha comum, que também adianta. Mas se você tiver uma pomada Breck, usa a pomada Breck, tá? Eu vou usar uma pomada incolor. Usou a pomada incolor, ó, no mesmo sentido que você passou a esponja, você vai passar a pomada, no mesmo sentido. Você vai fazer o mesmo movimento com a mão. Com a mão você vai fazer o mesmo movimento que você fez com a esponja, tá? Ó que bacana. Só que agora, de vez de você usar o secador no quente, você vai vir com a esponja, tá? E vai usar o secador no gelado, tá, pessoal? Usa o secador no gelado. E ó, a mesma coisa. Ó, vai enrijecer muito mais ainda o cabelo do seu cliente. Dá pra sentir, né? Ó. No gelado, tá, pessoal? Ó, você vai fazer no gelado. Você vai ver que vai formar muito melhor no dread no cabelo do seu cliente, ó. É louco. Pega pegando, né? Nossa. É a esponja fica difícil. Passado pelo pulmão já tá tudo.
Olha aí, pessoal, resultado top demais. Olha aí pra vocês verem, ó. Olha a texturização desse no dread, tá? Então, para chegar nesse resultado aqui, tem que usar o secador gelado e a pomada, tá, pessoal? Se você gostou do vídeo aí, já deixa o seu like aí, se inscreve no nosso canal, no Barbie Viana Academy, que toda vez eu vou estar lançando vídeo aí, conteúdo para levar o seu nível aí e pelo menos somar 1% aí na sua carreira de barbeiro, barbeira ou cabeleireira, beleza? Tamo junto aqui na SB, aqui na Spa. Valeu!